Bem, a gente já está de regressiva aqui para terminar, nos empolgamos, mas o tema é muito bom. Tema sério, violência na família. Encerrando, já que o tema, né, a gente podia ser um pouquinho mais específico, esses elementos, a presença para vocês, cada um de vocês, que elementos especificamente na família agora, já que de alguma forma a gente foi um pouquinho mais geral, lidando mais com as questões até do coração humano, da alma humana, né, do ser, que elementos cada um de vocês? E a gente tem que ser bem objetivo. O pastor Paulo teve uma palavra ali que eu gostei muito, que ele diz o seguinte: é preciso disciplina com amor. Eu acho que dentro da família, no âmbito da família, disciplina com amor funciona muito bem. É que as pessoas, a disciplina, geralmente vem com violência, porque a disciplina com violência é reprovável. Bater num filho... O resultado simplesmente não vai ser o contrário do que você deseja. Então tem que ter disciplina, rigor e amor, afeto, nas relações pessoais, familiares e também, principalmente, um espaço para a família conviver. E o exemplo do pai, o chefe de família. O homem tem que ter orgulho de ser o homem da casa. A divisão das tarefas não empobrece ninguém e não enaltece as outras pessoas. É necessário isso, mas a responsabilidade é do chefe da família. E nós, homens, infelizmente, estou falando na minha área, que é direito de família, infelizmente os homens estão renunciando a esse papel de líder da casa. E com isso a família se esfacela. O homem está buscando outras alternativas. Quando endurece o jogo, vou sair de casa como isso fosse a solução. Eu digo sempre e quero deixar essa mensagem aqui para o final. O divórcio não é a solução. Aliás, o divórcio é a não solução. Porque quando vai para o divórcio é porque tudo falhou. Então é preciso as pessoas recuperarem as suas relações, a responsabilidade, a disciplina com amor. É verdade. Sem dúvida, Rebeca, crianças e mulheres são os principais alvos de violência doméstica. Mas falando agora as mulheres que são agredidas, né? O marido agressor, ele não se transforma em agressor de um dia para o outro. Esse talvez seja a grande questão que muitas mulheres precisam perceber. Lá na época do namoro, do noivado, quando você conhece esse homem, começa a perceber quais são as maneiras que ele reage ao sexo oposto. A maneira do trato verbal, às vezes a agressividade verbal, a maneira como pega no braço, como empurra, são pequenos sinais que a mulher tem que estar atenta. Será que esse namorado, esse noivo, que às vezes me agride verbalmente, com palavras, que me humilha, pode ser um possível agressor físico no futuro? Então, a hora de você perceber é no namoro e no noivado, não no casamento. E quando acontecer uma violência física no casamento, denuncie. Tome uma posição imediatamente. Vai completar 8 anos agora, nesse ano de 2014. Ela tem trago aí resultados muito interessantes. Deu à mulher uma esperança de que aquele marido agressor, ele pode receber sim uma punição. A polícia pode ficar em cima dele. Então, não vá negociando, achando que ele vai mudar com o tempo. O tempo vai dar jeito nele. Afinal de contas, ele é meu marido, é pai dos meus filhos, sustenta a minha casa. Abra mão disso. Não sofra a violência doméstica. Percebendo qualquer iniciativa de violência, denuncie, converse em família, chame seu pai para conversar, seu irmão, o seu próprio marido, mas não se submeta. Seu pastor, busque um conselheiro, mas não se submeta à violência, de forma alguma. Eu endorso perfeitamente o que o senhor falou, pastor. E o que me entristece muitas vezes não é só o aspecto de que há mulheres, às vezes, que simplesmente, de alguma forma, não têm coragem, como você falou, para denunciar. Para denunciar. Mas a questão toda está relacionada a ela sentir, de repente ela veio acontecer com a mãe dela, que aquilo não tem outro jeito. E nós estamos aqui para dizer para você que tem, que não é disso que a Bíblia está falando, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Não. O que tem de mulheres que sofrem violência sexual é uma coisa absurda. Verdade. E crianças também sofrendo muita violência. E como o Gevaia falou aqui, disciplina não é violência. Não. E porque se tornou, estão querendo proibir as famílias de disciplinar os filhos. Que tragédia. Tirando dos pais, tem que haver. Mas você tem como disciplinar, você tem como até efetivamente, como a própria Bíblia diz, o chinelo usava, mas sem ser violento com a criança, sem machucar aquela criança, mas ter alguma ação punitiva que leve aquela criança realmente a ter, certo,
um senso de aprender. Vale o que até pode, aquele não exemplo pode. do elefante, né? Que o elefante pequenininho, você amarra num toco, ele vai crescendo e ele não percebe que se ele puxar a perna, ele arranca o toco e tudo, ele fica ali preso. Ele fica. É assim que você educa o teu filho também. Desde pequenininho, você ensina ele a respeitar os pais, a obedecer às regras da casa. E isso ponto vai final. embora. Doutor Eric. Eu queria introduzir nesse assunto, e prometo que vou chegar a um lugar bem específico, um outro pequeno universo, que é o universo das drogas. Nem tocamos. Eu tenho a impressão que nessa transferência de responsabilidade, a gente foca muito na droga ilegal, né? Principalmente na questão da violência doméstica, nas questões que envolvem a Lei Maria da Penha, né? O marido que agride a mulher. E as pessoas falam muito, tira-se um pouco o foco, me parece, na repressão às drogas hoje ilícitas, né? E a gente esquece da droga. Não, mas é por isso que eu lícita. citei agora há pouco. Você viu que quando eu citei, eu diferenciei. Porque é o quê? Eu puxei daí. O informativo falou sobre isso. É verdade. A gente acaba jogando uma responsabilidade muito grande na droga que hoje é ilícita e se esquece da droga lícita. Que é provavelmente o maior causador. Pois E tem um outro elemento aqui para um programa, uma pensar. sugestão, desculpe te interromper, Por favor. que é o seguinte: assim como a propaganda de cigarro eliminou o cigarro, a nova geração não fuma mais, precisava eliminar a propaganda de bebida também. Para acabar Mas, meu com irmão, isso. tu não sabe o lobby. Ainda imagina. tem propaganda de cerveja em horário de programa de criança. E Isso é aqui eu vi bonito brigando. tomar cerveja, é bacana, etc. reclamo e não vou parar de reclamar. Me parece, e aí entra a minha conclusão, que grande parte do problema relacionado à violência, e aí sei que isso ecoa em muitos ouvidos, em muitos corações, e sei que em outros ele encontra enorme resistência, que seria não a legalização, mas a descriminalização das drogas que hoje são consideradas ilícitas. O bem jurídico tutelado pelas questões das drogas é a saúde pública. Ora, que saúde pública nós estamos protegendo ao produzir essa quantidade de gente que mata e morre pelo comércio do que hoje nós temos como drogas ilícitas? Mas pensa só, isso é tema para outro programa, porque, de certo modo, ele acabou de dizer uma coisa completamente antagônica à tua. É que isso traz a Você está violência querendo para dentro. Eu entendi, A liberação. mas a liberação de algo que ele falou que ele acha que deve deslegalizar, se quer o comercial, da que é já lícita, porque ela incentiva. Concordemos em discordar. Mas vamos fazer o seguinte, uma coisa eu sei, um elemento, e já foi citado aqui praticamente por todos vocês, e eu endosso a gente encerrar esse programa. Um dos elementos muito importantes, realmente, é você criar uma criança no caminho que ela deve andar. É verdade. E isso é na presença de Deus. Tendo fé, ensinando a palavra, amarrando, andando no caminho, como é que está em Deuteronômio, ao redor da mesa, quando levantares, ao deitares, certo? Para que aquilo fique guardado, como se estivesse à frente, na testa, na porteira, quando você entra, na porta, enfim, aquilo estivesse ali diante daquela criança. E quer saber? Vai ficar. E vai fazer a diferença para a vida toda. A gente vai voltar já só para se despedir. Cabeça pra cima.